Meus irmãos, boa tarde para todos. Que os bons espíritos possam parar cada um de nós, tá, meus irmãos? Cada um de nós possa sair dessa casa muito melhores do que entramos. Este é o propósito da casa, é o propósito do trabalho, né? É preciso que cada um de nós colabore efetivamente para que as benesses do mundo espiritual venham até cada um de nós, desligando as tomadas mentais dos problemas lá de fora, das dificuldades. Vamos nos tornar receptíveis ao que a casa pode oferecer para cada um de nós, nesses momentos que passarmos aqui, que vai ser muito rápido, mas assim, o efeito lá fora pode ser muito grande, pode ser muito maior do que a gente imagina. Quando a gente vem na casa espírita, nós devemos buscar esse encontro de corpo e alma, né? Para nos entregarmos. Nós estamos vigiando, é o momento em que Jesus fala, orai e vigiai. Aqui é o momento da vigília. Nós vamos permitir que o nosso mentor espiritual, que talvez nós tenhamos até esquecido deles essa semana, se aproximem de nós. Os médicos, os químicos, os bioquímicos, aqueles irmãos são capazes de trazer da natureza os fluidos medicamentosos que serão manipulados em nosso favor aqui dentro. Por isso que a gente deve vir com a nossa antena ligada, para aproveitarmos o máximo possível da companhia dos bons espíritos. Vamos deixar que os pensamentos sejam silenciados de uma forma que a gente entre em sintonia com a espiritualidade trabalhadora dessa casa, com os votos de muita paz e muita luz para todos nós, tá bom? Quando a gente fala em sintonia, nós não podemos deixar de falar, de pensar em mediunidade. Todos nós somos médiuns, todos nós trazemos uma glândula que nos coloca em sintonia com o mundo espiritual. Acreditemos nós ou não, sejamos nós espiritualistas, espíritas ou não, é uma característica que cada um dos seres humanos encarnados possui, que é essa glândula que nos coloca em sintonia com o mundo espiritual. Graças à bondade e à misericórdia e à justiça divina. Todos nós temos o concurso da mediunidade e podemos usá-lo a nosso favor. Quando a gente fala assim, desligar as tomadas mentais, é dos irmãos espirituais que estão nos mesmos níveis que a gente, né? E nos ligarmos as tomadas mentais com irmãos espirituais mais elevados. São os médicos que vão fazer os trabalhos, os irmãos trabalhadores dessa casa, o meu mentor espiritual. Isso chama-se mediunidade. É preciso que a gente use mais esse dom, pessoal, que Deus nos deu, porque ela só tem uma finalidade. A mediunidade só tem um objetivo, que é auxiliar no progresso da humanidade. Só, mais nada. A mediunidade ela não vem para as pessoas fazerem sucesso com ela, não vem para as pessoas darem espetáculos, não. Ela só existe com a autorização divina para que o progresso da humanidade seja auxiliado por cada um de nós. Então, nós somos soldados de Deus. Nós somos trabalhadores da seara de Jesus e estamos participando da nossa própria criação. Nós somos co-criadores. Porque quando Deus cria a gente simples e ignorantes, Ele nos dá condições de crescimento. E a mediunidade é uma dessas condições. Como diz a mensagem que a nossa irmã leu, né? É quando ela fala que nós precisamos ser felizes. Quando a gente busca a felicidade, momentos de descontração, de alegria, nós estamos indo de encontro à saúde. O que quer dizer isso? As pessoas que são muito rancorosas, as pessoas que se ofendem com muita facilidade, essas pessoas têm uma tendência a ter problemas no estômago, nos rins, né, em todos os órgãos que compõem o nosso organismo físico. Então, quando eu começo a buscar pelo entendimento do que eu estou passando, com uma compreensão nos relacionamentos maior, eu começo a me tornar mais leve, mais livre, mais solto, como diz os jovens, mais descolado. Então nada me aborrece, ou quase nada. Eu começo a viver uma vida mais tranquila, eu começo a ter a saúde, eu começo a ter uma saúde mental, física e principalmente, meus irmãos, principalmente a espiritual, que é a mais importante, que é aquela que nos coloca, né, em sintonia com várias entidades espirituais de níveis diferentes e de acordo com o meu pensamento. Por isso que a gente pede para que quando a gente entra num tratamento, quando a gente vai fazer uma consulta médica, eu tenho uma consulta com um endócrino,
eu vou rezar em casa, eu vou pedir a Deus, meu Deus, abençoa o meu irmão que vai me receber, que vai me olhar. Aí aquilo é a sua sintonia é elevada, a sua prece vai ser atendida, e os irmãos espirituais que convivem lá, os médicos espirituais que convivem lá no consultório daquele médico, falam assim, opa, tem um pedido de socorro. E aí o médico também é auxiliado, porque ele é um ser humano, como todos nós, tem todas as suas dificuldades, e aí ele vai te atender, e você vai ter um atendimento bacana. Isso aqui no centro espírita, graças a Deus, os irmãos espirituais são muito caridosos, né? Mas mesmo assim, a gente vindo para essa casa, vamos receber um tratamento, vamos agradecer a Deus pela existência dela, vamos agradecer a Deus pelo ânimo dos nossos irmãos, que resolveram passar um sábado inteiro aqui, para nos ajudar. Isso é muito valoroso, pessoal, é muito valoroso, né? Então, quando a gente, chama-se gratidão, que é uma outra virtude que nós precisamos começar a trabalhar em nós, para nos mantermos no caminho da saúde física, mental e principalmente espiritual. Bom, o apóstolo Paulo e a mediunidade, né? Vamos tentar entender um pouquinho por que nós trouxemos isso. Nós vamos falar dessa primeira carta de Paulo aos Coríntios, tá? Aqui tem uns conceitos, né, dos povos, dos gentios. Era um povo fora da tradição judaica, que carregava a crença em vários deuses. Só para a gente entender. Num determinado momento, chega até Paulo de Tarso, um pedido de socorro de outras igrejas, de outras reuniões dos cristãos longe da cidade onde ele estava. Então, Corinto passava por dificuldades acerca da implantação do cristianismo naquela cidade. Pede socorro a Paulo, que, com a impossibilidade da sua presença física, escreve a carta através da comunicação entre ele e Estevão, mediunicamente. Agora já começamos a falar de mediunidade, está vendo? Ditada por Jesus, que foi enviado aos coríntios, levando as orientações necessárias. Aí Paulo começa a escrever para os coríntios, para vários outros povos, né, de várias outras cidades, tentando atendê-los. Lá nesse livro, Paulo e Estevão, é que começa é o início de tudo, né? Para a gente entender um pouquinho como a mediunidade já vem nos acompanhando aí ao longo dos milênios. Não é uma coisa que surgiu agora com a chegada do Espiritismo, né? Ela já vem acontecendo desde quando nós existimos, desde quando o mundo é mundo, já existia a mediunidade. Mas como o Espiritismo é o consolador, né, que nós acreditamos, é o esclarecedor, o libertador, nós queremos crer que essas explicações sobre a mediunidade, elas se tornaram melhores e maiores para nós do Espiritismo para cá. Com o livro de Paulo e Estevão, né, vai nos dar uma fatia de explicação sobre isso. Então, olha só, sentindo-se incapaz de atender a todas as necessidades ao mesmo tempo, o abnegado discípulo do Evangelho, valendo-se um dia do silêncio da noite, quando a igreja se encontrava deserta, rogou a Jesus, com lágrimas nos olhos, não lhe faltasse os socorros necessários ao cumprimento integral. Olha só, ele como um bom judeu que fora, né, antes de assumir o cristianismo, muito severo, mas sempre cumprindo com todas as suas obrigações, entendendo perfeitamente o seu ministério, ainda como judeu, brilhante, um estudioso, um doutor, quando ele conhece a Jesus, lá na estrada de Damasco, que ele começa a estudar o cristianismo durante 3 anos, passando fome, passando sede, todas as necessidades que o ser humano é capaz de passar. Paulo, ao aceitar, quando ele pergunta a Jesus, né, Senhor, o que queres que eu faça? E que Jesus respondeu para ele, aí ele assumiu um ministério muito maior do que ele achava que ele tinha antes. Então ele vai estudar sobre o cristianismo, e ele vai ser perseguido pelos antigos companheiros, vai ser perseguido pelos novos também, que não entendiam porque que ele estava ali, né? Ele, o caçador de cristãos, né? Estava no meio deles. Então ele começou a sentir passar por todas as necessidades que um ser humano passa, no sentido de ser humilhado, fome, sede. Isso quem nos conta é Emmanuel,
Porque nós temos o hábito de lembrar do Paulo só lá na estrada de Damasco, né? Viu a Jesus, ficou cego, se curou da cegueira, começou a trabalhar. Não. Ele teve que estudar o que ele achava que conhecia, que era o cristianismo. E aí continuar a viver também, a sobreviver. Ele precisava de comer, ele precisava de beber, ele largou a casa, né, dos pais, e ele tinha que começar a trabalhar, e começou a tecer, e começou a estudar, e aí, pessoal, ele teve que cumprir, ele queria cumprir integralmente o seu ministério como cristão, como ele fazia na época que ele era judeu. O que é um cumprimento integral do nosso ministério, das nossas necessidades, dentro da nossa profissão? É nós fazermos aquilo que nós realmente podemos fazer. Não é um movimento grande, não é um trabalho grande. Ele queria ser assim, ser usado por Jesus de uma forma bacana, da forma como ele podia realmente. Isso chama atenção para nós, trabalhadores espíritas, lá do nosso trabalho, né, profissional, as mães, os pais, nos trabalhos dos lares de educação, né, de encaminhamento das nossas crianças, se nós estamos, pessoal, fazendo o nosso trabalho de uma forma integral. É o que a gente vai tentar também conciliar, para fazer uma comparação nesse estudo. Mas, então ele, no silêncio da noite, quando a igreja se encontrava deserta, rogou a Jesus, com lágrimas nos olhos, não lhe faltassem os socorros necessários ao cumprimento integral da tarefa. Terminada a oração, sentiu-se envolvido em branda claridade. Teve a impressão nítida de que recebia a visita do Senhor. Genuflexo, experimentando indizível comoção, ouviu uma advertência serena e carinhosa. Não temas, dizia a voz, prossegue. A igreja tinha acabado a reunião, o pessoal tinha ido embora, né? Paulo pediu ajuda a Jesus, Jesus prontamente apareceu. O apóstolo deu curso às lágrimas que lhe fluíam do coração. Aquele cuidado amoroso de Jesus, aquela exortação em resposta ao seu apelo, penetravam-lhe a alma em ondas cariciosas. A alegria do momento dava para compensar todas as dores e padecimentos do caminho. Olha só, é o que ele tinha passado aí, né? Durante muito tempo, quando ele resolveu atender o chamado de Jesus, né? Desejoso de aproveitar a sagrada inspiração do momento que fugia, só pensou nas dificuldades para atender às várias igrejas fraternas. Tanto bastou para que a voz docíssima continuasse: não te atormentes com as necessidades do serviço, Paulo. Então, pessoal, para nós, não se atormentem com as necessidades do serviço. Nós não vamos conseguir fazer tudo o que a gente tem que fazer de uma hora para outra, de uma vez só. Nós não vamos conseguir mudar, nós não vamos conseguir a angelitude de uma hora para outra. Nós somos assim, muito imediatistas, e a gente quer resolver tudo. A gente acha que a nossa situação ela é mais urgente, mas ela apareceu de forma urgente, de repente. Hoje, se nós estamos passando aí por dificuldades físicas, tendo que cuidar do nosso organismo físico, né? Isso vem de hora para outra? Não, a gente vem às vezes cuidando do nosso corpo, né? Aí de uma forma que ele não gostou e aí teve uma reação agora. Então é preciso que a gente comece a cuidar mais e melhor de nós, mas não esperar uma mudança de repente, porque nem nós somos capazes disso. Nós precisamos de começar a tomar os medicamentos, fazer o tratamento, começar a buscar a nossa harmonia íntima, para buscar essa felicidade, para buscar encontrar com a saúde, que vai acontecer, mas sem imediatismo, sem pressa, né? É isso que Jesus está falando para Paulo. Ele continuou dizendo: é natural, Paulo, que não possas assistir pessoalmente a todos ao mesmo tempo, mas é possível a todos satisfazeres simultaneamente pelos poderes do Espírito, ou seja, pela mediunidade. Nós vamos trabalhar com isso. Procurou atinar com o sentido justo da frase, o Paulo, mas teve dificuldade íntima de conseguir. Entretanto, a voz prosseguia com brandura: poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome. Os de boa vontade saberão compreender, porque o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário,
mas no conteúdo espiritual do seu verbo, da sua exemplificação da sua vida. Então, o que Jesus está querendo dizer para ele? Não tem necessidade de você estar presente, e nem tem como, fisicamente, em todos os lugares, em todas as cidades, em todas as igrejas, mas você pode escrever, você pode dar o seu testemunho. Eu vou te ajudar. Assim, eu vou colocar entre nós dois Estevão. Quem leu o livro, Paulo e Estevão, sabe as intenções de Jesus, né? De colocar Estevão mais próximo de Paulo. Estevão já estava desencarnado. Então, qual era a proposta do mestre? Eu vou ditar para Estevão, que vai ditar para você, e o Paulo ditava para alguém, e alguém escrevia. Aí, eu pensei assim, pessoal, poxa, se a proposta está sendo feita diretamente a Paulo, por que Jesus, ao invés de ditar as cartas também para Paulo, colocou Estevão entre eles? Por que o próprio mestre não se incumbiu de passar para Paulo diretamente as orientações que ele precisava? Quem leu Paulo e Estevão, né, deve saber disso, das dificuldades dos dois. Em algumas casas espíritas, alguns trabalhadores também têm um pouco de dificuldade. Já no Centro Espírita Bezerra de Menezes, a gente costuma fazer muitos eventos lá para manter a casa. Acho que o Jean também faz alguns, né? A gente precisa de fazer, por exemplo, a noite do macarrão, a noite dos pastéis. É assim que os espíritas arrumam dinheiro. A gente não tem carnê, não tem nada disso. A gente coloca a pleiade para trabalhar encarnada e desencarnada, e vamos arrumar a pila para pagar a luz, porque isso aqui não cai do céu, para fazer essa casa, que isso aqui custou caro. Então nós precisamos de trazer recursos financeiros para implantar, para fazer o trabalho crescer. Lá no Centro Espírita Bezerra de Menezes, quando a gente faz um evento lá, eu coloco pessoas que trabalham em setores diferentes, né? Normalmente durante a semana. O sujeito tem a reunião de quarta-feira, aí só vai na quarta, não se encontra com o pessoal que vai no sábado e vice-versa. A gente procura dar uma mesclada e colocar as pessoas para trabalharem mais juntas, mais próximas, para elas se conhecerem, para elas começarem a se entrosarem mais, porque uma casa que tem muitos trabalhadores, é necessário que uns conheçam mais os outros. E isso, segundo, eu não sei se é o Herculano Pires, é uma dose certa para que as pessoas possam se compreender mais, possam olhar mais uns nos olhos dos outros. Essa receita, pessoal, não é uma receita que eu devo usar somente dentro da casa espírita, ou seja, qual for a filosofia religiosa da pessoa. Não, o olhar dentro dos olhos uns dos outros deve acontecer onde a gente vai. Dentro de casa, então, há uma necessidade grandiosa, né, dos pais olharem mais os filhos, os irmãos se olharem mais, para perceber a dificuldade do outro, né? A gente sempre fala da questão da depressão, que é o mal que vem tomando conta da humanidade. A segunda Organização Mundial da Saúde cresce a cada ano. É uma doença silenciosa, é uma doença que vem, né, vem pegando devagar, tem estágios dela. E se você perceber isso no seu irmão no começo, quem sabe, né? A gente não pode ter um tratamento mais eficaz e melhor para evitar que ela cresça. Para isso, eu preciso de olhar no olho do meu irmão. Eu preciso dar mais atenção para as pessoas. Sair um pouquinho do mecanismo, que é o perigo, o mecanismo. A vida mecânica, pessoal, é um perigo. Coloca a gente assim, vulnerável a tudo e a todos. Como é que eu saio dessa vida? É buscando a vida contemplativa, através da mediunidade, através da prece, buscando os recursos, né, que o mundo espiritual pode me oferecer. Quando o sujeito levanta de manhã cedo e não é capaz de dar graças a Deus por um dia melhor, ou por um dia com chuva, por um dia com sol, se ele não tenta elevar o seu pensamento logo no momento da vigília, ele vai ter dificuldade de fazer isso durante o dia. Então é como se fosse uma máquina, liga às 5 horas da manhã e vai desligar às 10 horas da noite. E aí, entre 5 da manhã e 10 horas da noite, um monte de comprometimento pode ser assumido, e um monte de oportunidades de você acertar com o seu irmão, você pode ter perdido. Por quê? Porque é aquela máquina, é o robô. Ele vai, ele vem, ele vai para o trabalho, ele pega o carro, né? Ele não é capaz de olhar para o lado, dar um bom dia, é como se fosse um robô.
Né? Mas como é que eu vou fazer isso no meu trabalho? Pode fazer, sim. Como é que eu vou fazer isso no carro? Buscar a vida contemplativa? Pode. Né? Põe uma música no carro de manhã cedo, uma música bacana, que vai te conduzir a uma reflexão, sem você perder a atenção na direção, é lógico. Né? E aí, de repente, alguém vai te dar uma fechadinha, em vez de você xingar, você meu irmão, né? O ideal seria isso. Vai para o trabalho, leva um livrinho pequenininho, aí na hora do almoço, para fazer uma prece, lê uma página. Ora, se nós somos espíritas e acreditamos que estamos cercados, né, por uma pleiade de espíritos, nós devemos também acreditar que nós podemos, desses irmãos espirituais, podemos tirar uma ajuda, tirar um recurso, por que não? Só que para isso eu preciso de usar esse concurso que eu tenho, que chama-se mediunidade, e elevar o pensamento. Para sair do mecanismo, sair da base, eu preciso de me esforçar, pessoal. Porque o indivíduo, quando está nessa base, quando ele está ligado nesse mecanismo, quando ele resolve... eu fui lá no Jean, o Sérgio falou do livro Paulo Estevão, né, que é um livro maravilhoso. Eu vou ler esse livro em casa. Aqui desperta aquele desejo grande da gente ler, né, procurar literatura. Nós estamos envolvidos numa vibração aqui sensacional. Os espíritos estão filtrando aqui os fluidos e fazendo o tratamento. A gente está envolvido assim, em benesses espirituais elevadíssimas. O problema todo, gente, é quando a gente sai do portão. Aí é manter-se vigilante. Aí o sujeito tem que ser guerreiro. Aí tem que ser, vamos mostrar para que nós viemos, né? Aí chega em casa, lembrei, vou ler o livro Paulo Estevão. Aí quando ele está na base, ele começa a ler o livro Paulo Estevão, ele fica um mês para ler 2 páginas. E aí, se a misericórdia de Deus não vier, vai encostar aquele livro lá de novo e vai esperar uma nova oportunidade de achar um palestrante para falar daquele livro, para ele lembrar, opa, eu tenho lá o livro Paulo Estevão, que eu já tentei ler um monte de vezes. Isso aí é a permanência na base que não deixa você se elevar, melhorar a sua sintonia e buscar, entendeu? Pelas boas oportunidades. Não acontece só com os livros, mas acontece assim, com aquela necessidade que todos nós sabemos que temos de mudar alguma coisa. Normalmente, esse despertamento começa lá para o mês de novembro, né? Aí, quando chega o mês de dezembro, milhões de promessas serão feitas, né, Adriano? E o mês que vem, agora em dezembro, janeiro, eu vou começar a fazer as minhas caminhadas ali na beira do Rio Paraibuna, junto com as minhas irmãs capivaras. Eu vou começar a fazer uma alimentação, né, melhor, aquele monte de sonho que a gente é envolvido com as vibrações do Natal, né, um mundo mais claro, o planeta mais amoroso, mais solidariedade. Aí começa a vir o Réveillon, o final de ano, a gente já começa a cair mais para a base por causa dos excessos. Quando entra janeiro, pessoal, cadê a dieta? Cadê a caminhada? Né? A gente tem que ter mais perseverança nisso. Porque 20, 50, 60, 70 anos passam, assim. Mas passa num piscar de olhos. O Emmanuel fala que 100 anos, lá no mundo espiritual, se nós soubéssemos como é que é passar tão rápido, nós nem dormiríamos. Nós iríamos tentar viver na vigília o tempo todo, para nós aproveitarmos o máximo possível. Porque já é, como diz o outro, 2020. Aí a pessoa fala assim, mas passou rápido demais. Mentira, não passou rápido. O tempo não passa rápido demais. O tempo ele é perdido rápido demais. Nós perdemos o tempo com muita rapidez e acha que passou. Olha só como é que nós somos cara de pau. A gente perde o tempo e acha que ele passou. Ainda põe a culpa nele ainda. Mas nós não aproveitamos quase nada. Aí começam as frustrações, podia ter feito isso. Aí é que dá a sensação que o tempo passou. Mas ainda estamos em 2020. Ainda estamos em janeiro. Podemos começar amanhã mesmo, todos os nossos projetos. Amanhã, domingo, que tal irmos para a universidade fazer uma caminhada? Ou o pessoal aí que mora em cidades, né, vizinhas, vamos começar a buscar uma qualidade de vida melhor. A Joana de Ângeles, no livro Entrega-te a Deus, ela fala o seguinte: quando o indivíduo se propõe a um exercício físico, tá lá, pessoal, pode, toda vez que eu desanimo, eu abro meu livro, dou uma lida nisso, aí sai correndo no Rio Paraibuna. A pessoa, quando ela se propõe a fazer um exercício físico, ela libera nas glândulas sudoríparas do suor
miasmas que estão grudados nele ali, espirituais, que já poderiam ter saído há muito tempo. O esforço, aí tem aquela liberação aqui no cérebro, que eu não sei o que é, que dá prazer, né? E aí libera um monte de coisa, então você vai eliminando aquilo, fora a sensação de ter emagrecido uns 200 gramas quando chega em casa. É melhor ainda, isso te incentiva, você vai, né? Só que para isso a gente precisa sair da base. Aí, Jesus continua lá para Paulo: doravante, Estevão permanecerá mais aconchegado a ti, transmitindo-te meus pensamentos, e o trabalho de evangelização poderá ampliar-se em benefício dos sofrimentos e das necessidades do mundo. Então ele pede a Estevão que colasse no Paulo e ouvisse o que Jesus tinha a dizer e passasse na íntegra para Paulo. Aí Paulo devia falar lá para alguém escrever para ele, que também não escrevia, né? Depois ele lia e estudava tudo. Então eu procuro, assim, esse negócio do aconchego, da aproximação, para nós é muito importante, e a gente faz muito isso no Centro Espírita de Bezerra de Menezes, quando a gente tem a oportunidade de fazer algum trabalho lá na casa, né? A gente faz aquela reunião, né? Tivemos agora recentemente a tarde dos pastéis. Aí a gente faz aquela reunião para planejamento, todo mundo faz, e eu tenho a oportunidade de designar as pessoas. Como eu já estou lá há 30 anos e conheço aos meus irmãos de jornada há bastante tempo, e sei de algumas, né, não é dificuldade, mas às vezes uma dificuldadezinha de aproximação de um para o outro, eu coloco para trabalhar justamente aqueles que têm dificuldade. E aí depois, pessoal, vocês têm que ver, uma descontração e tudo mais. Foi isso que Jesus fez aqui, com Estevão. Vai lá se aproximar do Paulo, vai. Vocês tiveram muito problema aí na última encarnação, vamos ver se vocês começam a acertar e a conhecer a vibração um do outro, o carisma um do outro, né? Aí olha só, na carta, aí aqui já é a carta já, tá? Que nós vamos falar alguns versículos apenas dela. Na carta, ele começa a dizer assim, acerca dos dons espirituais. O que estava acontecendo lá em Coríntios, pessoal? Lá a mediunidade lá estava meio bagunçada. Aí estava aparecendo um pessoal que falava umas coisas esquisitas, desvirtuando o cristianismo, e as pessoas sérias do cristianismo lá estavam com medo, por isso que pediram ajuda para Paulo, né? O negócio estava meio complicado. A questão da mediunidade, ela é complicada até hoje, né? A gente encontra, por exemplo, a coisa mais comum que tem no centro da cidade, você pegar um papelzinho lá, aí você pega uma vovó, sei lá das quantas, né? Você resolve todos os nossos problemas, todos. Aí você pega aquilo e fala, eu vou lá, hein? Você olha, e a gente sabe que mediunidade e moral são duas coisas que independem muito uma da outra, né? Deveriam andar juntas. Mas a mediunidade é um concurso que todos nós temos, e é físico. A moral não, a moral é uma virtude. São os meus desejos, as minhas vontades, aquilo que eu quero fazer. Então, quando eu pego um caboclo que está mais ou menos assim, com a moral meio equivocada, mas que é médium, você vai lá e provavelmente a pessoa vai falar um monte de coisa. Chama-se consulta fria. Os espíritos falam para ela lá, lê o seu pensamento e aí ela acerta tudo. Normalmente fala assim, as coisas mais óbvias do mundo. Mas se a pessoa for médium mesmo, isso aí, existe um jogo ali, né, entre encarnados e desencarnados. Você vai sair de lá, olha, ela adivinhou mesmo. Mas quem resolve os nossos problemas somos nós mesmos, né? O grande desafio nosso é vencer a nós mesmos e as nossas dificuldades. Não está na mão do outro resolver os nossos problemas. Não está na mão do outro dizer o que e quem eu devo ser. E a Joana de Anjos também, ela fala no Homem Integral que uma das maiores dificuldades do desenvolvimento espiritual do ser humano na atualidade, isso aí já há alguns anos atrás, quando o Divaldo escreveu, é justamente isso. É um depositar na mão do outro, né, a sua felicidade. É um deixar o outro ditar aquilo que ele deve ser e proceder. Daí os conflitos. Né? Daí os conflitos. Se eu não estou satisfeito com as atitudes do meu irmão de jornada, eu vou mudar a mim mesmo, para que ele possa perceber em mim uma pessoa melhor e tentar me imitar. Agora, eu dizer para ele fazer o que eu faço? Não, nunca, né? Então, lá em Coríntios estava tendo esse problema, a mediunidade estava meio bagunçada. Aí Jesus continua, que fala para Estevão, que fala para Paulo, acerca dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes.
né? Então, os médios, quer ser médium, vai fazer o progênio, vai estudar. É impossível você ser um bom médium espírita, sem estudar, né, a codificação de Allan Kardec, mais diretamente o livro dos médios, fazer um progênio que demora 3 anos, é isso que ele está querendo dizer ali, acerca dos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes. Então nós precisamos saber o que é a mediunidade, o que ela pode fazer de bom para mim na minha vida. Eu preciso estudar, pessoal, eu preciso saber lidar com isso. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Nós, hoje, temos o Espiritismo, que se nós abraçamos essa filosofia libertadora, é porque nós acreditamos que ela é mesmo. Então, não tem mais desculpa de eu não sabia, né? Hoje nós temos aí um cabedal de conhecimentos, além da codificação, nós temos Emmanuel, André Luiz, né? Manuel Filomeno de Miranda, são irmãos espirituais que já estão na pátria espiritual, já se adiantaram e estão dizendo para nós, aqui é assim, assim e assim. Se você proceder desse jeito aí na Terra, quando você chegar aqui vai acontecer isso, acabou, desculpa, não tem mais. Então, se eu quero ser um bom médium e usar a minha mediunidade em prol do desenvolvimento da mediunidade, eu preciso estudar. Mas eu estou com 70 anos, e daí? Qual que é o problema de você estar com 70 anos e não poder estudar? O que você fez seus 70 anos aí para trás? Constituiu família, trabalhou. Eu já aposentei. Aqui, a aposentadoria é aqui. No mundo espiritual ninguém aposenta, né? Então, nós precisamos, nunca é tarde, pessoal. Nunca é tarde para nós tomarmos uma boa iniciativa em favor de nós mesmos. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus, diz, Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ou seja, nós só vamos realmente acreditar na majestade e no poder, na capacidade de Jesus e, consequentemente, dos trabalhadores da sua seara, de uma forma real, dentro da nossa essência, com entendimento. É isso que ele está querendo dizer. Com entendimento, buscando, né, o entendimento, buscando a compreensão do Evangelho de Jesus no uso da mediunidade. Bom, mediunidade e moral. Vamos dar um stop lá na carta aos Coríntios. Mediunidade e moral. Já falamos que são 2 asas, que uma pode ter um tipo de dificuldade e a outra não. O ideal é que as duas trabalhassem juntas, para o médium alçar voos maiores. Mas mediunidade inconsequente, de forma ignorante, conduzem as pessoas a informações desnecessárias e equivocadas, influenciando em todos os setores da sociedade, todos, no lar, no trabalho e até mesmo dentro dos trabalhos nas próprias casas espíritas. Até mesmo, quando a mediunidade ela é equivocada, quando você se sintoniza com irmãos espirituais, né, ou no mesmo nível que você, mas que não querem, às vezes, que o trabalho vá para frente, ou querem envenenar você de uma forma, com relação a alguma situação específica, quando você usa a mediunidade dessa forma, desastres virão pela frente. Né? Nos relacionamentos em casa, então, nós somos craque disso. Tem um amigo meu que fala o seguinte: o sujeito chegou em casa às 6h30, trabalhou o dia inteiro, chegou em casa às 6h30, 7 horas, não tem janta pronta, não tem toalha nem chinela, a mediunidade dele aflora, porque ele abre a boca e deixa um monte de espírito falar. A coitada da mulher vai ouvir coisas que não... Aí depois fala: nossa senhora, mas por que eu falei isso? Né? Por que eu fiz isso? Deixou o mecanismo tomar conta dele, né? Na mediunidade com Jesus já é diferente. O médium trabalha em favor da lei de causa e efeito, né? Captando as energias do mundo espiritual, quando vem através das boas ideias, capazes de nos ajudar em nosso crescimento espiritual, tais como as boas inspirações, que são capazes de promover o avanço da humanidade. Estamos falando de quê? Nós estamos falando das vacinas, estamos falando da anestesia. Todo mundo hoje faz as cirurgias, sai de lá como se não tivesse acontecido nada.
Isso aí, pessoal, não é o homem que inventou, não. Isso aí é a ideia do mundo espiritual e joga de acordo com o merecimento, a necessidade da humanidade. Alguém, né, que está vigiando, alguém que tem boa vontade, um médio de Jesus, falou, opa, mas tem um negocinho que se misturar e passar ali, a pessoa não sente. Aí começam as manipulações, começam os experimentos, aí o sujeito começa a voar num aviãozinho a 10 metros de altura, cai 10 vezes, daí quando tenta ter uma ideia melhor para aperfeiçoar aquilo, já está voando a 1000 metros de altura, e hoje nós estamos cruzando o planeta Terra em questão de horas. Isso é coisa do mundo espiritual, porque segundo o André Luiz, você vai lá, tem ônibus lá que atravessa lá regiões lá, fora a condição, né, espiritual dos irmãos espirituais se transportarem no mundo espiritual sem qualquer tipo de aparelho. Então, nós somos uma cópia muito vamos dizer assim, necessitada do mundo espiritual. Para que essa cópia melhore, é preciso que a gente tenha essa vontade, mediunicamente falando, de ouvir do mundo espiritual o que eles querem de nós. Tais como as boas inspirações são capazes de promover o avanço da humanidade, reforçando assim o objetivo da mediunidade no auxílio ao progresso da humanidade, já falamos. Quais são? Falamos aí das vacinas, né, da anestesia, da informática, que ajuda no desenvolvimento, né? Aí nós estamos falando do conhecimento do magnetismo, dos fluidos, né? Que é o tratamento que é feito nas casas espíritas, o poder da água, o poder do fluido, que os irmãos espirituais retiram da natureza. Isso tudo também à base de estudo, né, os espíritos ensinando. Aí a gente fala do crescimento da medicina, né? Quando Deus autoriza que existem máquinas capazes de nos diagnosticar antes, né, que a coisa fique mais complicada, é para a gente usar, é para nós usarmos, não vem por acaso. Eu contei uma história aqui uma vez, me desculpe as pessoas que já ouviram, mas vou contar outra vez, tá? O Divaldo, ele veio fazer uma palestra aqui em Juiz de Fora, lá no Pro Música, há muitos anos atrás, acho que foi no começo dos anos 90, ele contando isso para a gente. Então, depois que acabou todas as palestras dele, na época que ele fazia, que ele estava, né, forte, ele ficava lá 2, 3 horas dando autógrafo. Numa dessas, ele foi para uma senhora, falou, Sr. Divaldo, eu tenho uma moça aqui que precisa falar com o senhor, mas ela está muito angustiada, e ela queria que o senhor desse atenção para ela. Pode pedir para esperar, que eu vou. Aí tá, acabou de atender aquela fila enorme, lá para meia-noite e meia, 1 hora da madrugada, ele estava numa chamou a moça, aí veio a moça, né, e veio a família da moça. Aí veio uma senhora com uma menina no colo, um neném no colo, de 2 anos. Aí ela veio, de volta, pois não, minha irmã. Aí ela pediu ajuda para ele, eu vim pedir uma ajuda para o senhor, essa menina é minha filha. Essa menina aqui é minha filha, tem 2 anos de idade. E ela tem horror de mim. A minha filha, de 2 anos, tem horror de mim. Mas não é possível. Tem. Ela não amamentou em mim. Ela está bem assim, que ela está no colo da minha mãe. Porque se eu pegá-la, ela entra em desespero. Ela não gosta de mim. Eu quero saber o porquê isso. Aí nós, né, pessoal, que somos espíritas, a resposta que nós daríamos para ela, qual que seria? Isso aí é coisa de outras vidas. Não é? A hora que o Divaldo foi abrir a boca para falar isso, a Joana de Anjos falou, opa, pode parar que não é nada disso. Não é nada disso. Fala para essa mãe que o problema aconteceu nesta encarnação. Uma criança de 2 anos de idade, gente. Aí o Divaldo, não é possível, nessa encarnação. Aí falou, eu diria para a senhora, aqui da minha ignorância, que isso aí é coisa de outras encarnações, que a senhora se encontrou com uma inimiga sua nessa, né? Mas não é não. A Joana de Anjos está falando que é coisa dessa encarnação. Ah, não é possível. A mãe, não é possível. Como é que pode ser? Nessa encarnação. Aí a Joana fala para ela, pergunta para ela lembrar de alguma coisa que aconteceu aí nesses 2 anos aí. Aí o Divaldo falou, a senhora tem que buscar por algum acontecimento, alguma coisa que foi relevante, porque foi nessa encarnação.
Ah, não, mas a menina, quando depois que ela nasceu, eu preparei o quarto, né? Tudo certinho, aliás, ela já tinha um quarto preparado, tá o quartinho todo arrumadinho, tudo mais. Aí a Joana de Anjos falou assim: fala com ela, para ela lembrar do momento do parto. No momento do parto. Aí ele falou assim: olha, a senhora lembra do parto? Ela, lembro. Aí, pessoal, o que acontece? O André Luiz, em um dos seus livros, eu não vou falar o nome porque eu estou com medo de errar, ele conta para nós acerca do processo reencarnatório. Tá? O processo reencarnatório, ele começa no mundo espiritual e vai terminar aqui no mundo depois de alguns anos. Isso varia muito de espírito para espírito. Entendeu? Não é nasceu e encarnou já não. Não é não, mãe. Teu filho está em processo de encarnação ainda. Então, as crianças, né, nós precisamos de olhar com muita, mas muita seriedade, porque é um presente que você está recebendo aí do universo, mas muito precioso, que você precisa de auxiliar. O que acontece? Normalmente, o processo reencarnatório, ele vai até os 4 anos de idade com mais, assim, com mais delicadeza. No momento em que a criança está acordada, com 2 anos de idade, que ela está na vigília, ela está na sua consciência nova, da nova encarnação. Segundo o André Luiz, aquela criança, depois que ela dorme, ela não é mais a Maria, pequenininha, Mariazinha. Ela ainda está em processo ainda de formação espiritual. O corpo perispiritual dela ainda não é infanto, ainda é ainda está lá atrás ainda. É da Joana. É da Joana. Então ela desperta no mundo espiritual, quando o corpinho está dormindo, na sua forma ainda da última encarnação. Olha que interessante isso. Na última encarnação. E esse processo, o corpo espiritual ele vai tomando a forma infanta, né, de acordo com o alicerçar do processo reencarnatório. Vai acoplando, vai chegando devagarzinho, entendeu, pessoal? Vamos ler André Luiz, que a gente vai saber isso com mais precisão. Bom, o que acontece? Quando a menina nasceu, a mãe não usou do concurso lá da ultrassonografia. Não tem um negócio que a mãe olha quando vê se o neném é menino ou menina, né? O casal moderno, então eles querem, vamos ver o que vai acontecer. Tudo bem, o casal pode até ver o que vai acontecer se eles estiverem preparados para receber o que tiver de vir para eles. Só que quando a criança nasceu, que o médico diz, é uma menina, a mãe falou, ah, que pena. Aí, a meninona ouviu isso, estava ali do lado, acompanhando o nascimento do seu corpo, ainda em processo ainda de... Aí ela, você não me quer? A filha falou com a mãe, você não me quer? Dali começou, uma coisa completamente desnecessária, dali começou a promissória foi assinada sem necessidade, né? Você não me quer, você não me ama. E aí começou, você não me quer, você não me ama. A mulher foi para casa, a criança tomou ódio, e aí ela contou isso para o Divaldo, e o Divaldo perguntou, minha irmã, o que eu digo para essa mulher? Aí a Joana de Anjos falou com ela, você vai dizer para ela o seguinte, para ela tirar o berço da filha dela, que está lá no outro quarto, que é um erro gravíssimo do casal, quando recebe um infanto ainda dentro da sua casa, porque está começando, você tem que olhá-lo, você tem que auxiliar aquela criança às 24 horas do dia, pede ela para tirar o berço da menina lá do quarto dela e coloca do lado da cama dela. E à noite, quando aquela criança estiver dormindo, ela começa a fazer o pedido de desculpas, começa a pedir perdão. E vai fazer isso até não ter mais necessidade. A menina ouviu as orientações do Divaldo e foi embora. Passado algum tempo, a menina vem, o Divaldo escreveu para o Divaldo queria saber, né, do resultado, e aí começou a dizer para o Divaldo, todos os dias eu colocava ela para dormir, e quando ela dormia, eu dizia, mamãe te ama. Me perdoe pela minha vigilância, me perdoe pelo meu egoísmo. Eu esperava você com tanto amor,
E aí foi fazendo isso durante alguns dias. E segundo a menina, depois de uns 10 dias, era um sábado de manhã, quando a mãe acorda e olha para o lado, a menina está com o olho aberto, a menina diz: mamãe, você me ama? Então, pessoal, o pedido de perdão, o tratamento feito pelo amor, ele é muito mais eficaz do que qualquer outro tipo de tratamento. Qualquer outro tipo de tratamento. E quando Deus possibilita que a ciência e a medicina venham ao nosso encontro para nos ajudar, é preciso que a gente use isso de alguma forma, né? Nós precisamos, pessoal, tomar os remédios. Todos nós precisamos tomar os remédios que temos que tomar. Nós precisamos fazer aquela cirurgia que tem que ser feita, vai fazer. Vem aqui no Jean, mas você vai fazer a cirurgia do mesmo jeito. E aqui no Jean o pessoal vai ajudar você a ter mais força e a coragem. Os médicos vão fluidificar lá o que você precisa naquela região, mas vão fazer os tratamentos que é preciso fazer, né? E vamos buscar pela alegria, vamos buscar pela felicidade, vamos aproveitar o máximo possível esse tempo que ainda temos, né? Olha, os tratamentos fluidoterápicos, graças à mediunidade, né? Graças ao intercâmbio que existe, e é lógico, não podemos deixar de citar que graças à mediunidade nós recebemos a codificação de Allan Kardec, né? Que vem nos ajudar como libertador, né? Como esclarecedor. Essa mediunidade eu gosto muito lá, que é a mediunidade da alegria. Essa né, é aquela que é sua mesmo, levar alegria, simpatia para as crianças nos hospitais. Aqui em Juiz de Fora tem alguns grupos como esse aí. Bom, aí tem a contrapartida, não podemos deixar de dizer dela também, da mediunidade equivocada. Quando o médium se preocupa em buscar o conhecimento, tá? Quando o médium não se preocupa em buscar o conhecimento, que lhe ajudará no desenvolvimento moral, que lhe garantirá uma caminhada segura nas trilhas do desenvolvimento mediúnico, pode se equivocar e trazer para consigo ideias egoístas que o levarão a atitudes não diferentes, movimentando também dessa forma a lei de causa e efeito, igual o outro lá, que recebe lá uma ideia para produzir alguma coisa boa, que vai movimentar, né, a comunidade. Do mesmo jeito, tem aquele que vai receber também, se você estiver vigilante, coisas que não vão ajudar muito a comunidade, muito pelo contrário, né? Que a gente está cansado de ver na televisão, que são as guerras, né? Os nossos irmãos que partem antecipadamente para a pátria espiritual, devido ao seu um monte de problemas que a gente sabe da questão do suicídio, e em alguns casos até homicídios espirituais, mas também tem a nossa participação na vigilância, nessa mediunidade que às vezes é tão equivocada, usada de forma, né? Aí o puxar do tapete do outro nos negócios, né? No trabalho, aquela lei, né, de levar vantagem em tudo, isso tudo é uma mediunidade doente, uma mediunidade que precisa ser melhorada. E essa aqui que eu falei com vocês, ó, lá dentro de casa, sutil. Aí o sujeito vai inventando coisas e vai aparecendo coisas, como diz o velho ditado, do arco da velha. Nada daquilo é verdade, mas existe uma alimentação espiritual que ele vai começando a levantar dúvidas, e aí começa a discussão dentro de casa, e aí pronto, entorna o caldo. Mas vamos voltar lá na carta lá do nosso irmão, para a gente tentar concluir. Lá no versículo 4, tá? Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Mediunidade todos temos e cada um tem de uma forma diferente. Tem gente que sonha em psicografar, né? Psicografias, que é lindo, trabalho maravilhoso. Outros da psicofonia, também maravilhoso. Você sabe fazer? Sabe como é que faz? Não é só abrir a boca e deixar o Espírito falar, não. Escrever também, existe uma doação, existe, né, a questão da aproximação, como é que isso é feito, a sua concentração. Para isso precisa-se de estudar. Onde é que eu vou aprender isso? No Progem. A apostila do Progem está lotada de ensinamentos para quem quer se transformar num médium bacana, né? E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Mas ele está querendo dizer o seguinte, que se a minha mediunidade hoje é essa aí que eu tenho, mas se eu posso fazer alguma coisa boa com ela, ótimo, né? As coisas boas podem melhorar, não pode? Mas se o meu dom mediúnico é falar,
né? Então eu vou falar. Ah, mas eu queria tanto escrever. Vai estudar, vai desenvolver a sua mediunidade, vai tornar ela mais aprimorada. Vai conhecer como é que é a ligação no mundo espiritual, a questão do magnetismo. Então, a pessoa, se não entender de magnetismo, ela vai ter dificuldade com a mediunidade. É complicado? Não é nada, só estudar, né? Tem gente que estuda para medicina, estuda 10, 20 anos, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que a tudo opera, né? Então Deus está no caminho. Cada um tem uma função nessa vida, um ministério, mas acima de tudo está Deus. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Olha que legal. Então a mediunidade que eu tenho em mim hoje já está bom para eu me tornar útil, para eu ser útil. Tá bom. Ah, mas pode melhorar? Pode. Vai melhorar se eu quiser, mas com o que eu tenho hoje, eu já posso trabalhar. Qual que é a mediunidade mais gostosa e aquela mais fácil, que cada um de nós aqui pode fazer em casa, pode fazer no seu particular? A de ouvir um amigo que liga para você, a de não ser indiferente com seus companheiros de jornada, não ser indiferente, a de visitar as pessoas que estão abandonadas, chegar lá e bater um papo, ou então só ouvir, senta lá e ouve. E as pessoas que estão aí, por exemplo, aqui em Juiz de Fora, né, que tem o abrigo Santa Helena, você chega lá, meu amigo, você não precisa falar nada. Você senta, dá um boa tarde, pronto. Aí começa a chegar o pessoal. E eles vão falando, você vai ouvindo, dando atenção. Isso aí é um exercício de mediunidade que os doutores da lei mediúnica não têm tempo de fazer, porque eles têm um trabalho grande, né, para fazer. Por exemplo, o Divaldo, né, ele tem um trabalho enorme de visitar países, mas ele deixa essa possibilidade para nós, que é tão importante quanto a dele. Porque está dizendo aqui, né, que não é o tamanho do trabalho que importa, mas a qualidade. Como é que está sendo a sua essência naquele momento? Está sendo sincero? Aquilo que você está dando é realmente aquilo que você tem, com sinceridade? Aí vem as mediunidades, né? A psicografia, a psicofonia, a passividade que eles falam, né? Os encontros com aqueles companheiros que nos acompanham de outras vidas, que falam conosco. Mediunidade de audição e telepatia. O Espiritismo, ele veio explicar para nós que o sobrenatural nunca existiu, né? O sobrenatural não existe. É só você estudar. Telepatia é a coisa mais comum, é mais normal de acontecer hoje. Só que precisa ter, né, entrosamento entre as mentes. No futuro, nós não usaremos mais o aparelho fonador para nos comunicar. Nós vamos nos comunicar como os espíritos se comunicam no mundo espiritual, através do pensamento, né? O organismo físico é apenas um veículo para nós nessa encarnação. E nós sabemos que o corpo perispiritual copia essa forma. E lá também tem um aparelho, né, fonador perispiritual. Mas com o passar do tempo, com o passar da evolução, né, dos seres, esse aparelho vai se tornando cada vez mais dispensável. Mas, ainda hoje, nós temos a telepatia, que já vem acompanhando, né, a intuição do mundo espiritual, que traz para nós. Lá no versículo 12, para finalizar a carta aliás, a carta não, esse pedaço da carta que nós estudamos, Jesus fala para Estevão, fala para Paulo, porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, eu adoro esses dois, são os meus favoritos, tá, gente? E todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. O que está querendo dizer? Que nós, pessoal, nós somos soldados de Jesus. Nós somos peça do corpo de Cristo. Cada um de nós é peça do corpo de Cristo. Por isso que nós hoje não temos ainda a oportunidade de experimentar uma felicidade profunda, grandiosa, que espíritos que já estão em outras paragens espirituais experimentam, porque nós ainda estamos precisando de muita evolução espiritual, porque vivendo num planeta Terra, onde existe uma pessoa passando fome, onde existe uma pessoa passando qualquer tipo de necessidade, não é possível a felicidade plena. É isso que Jesus está falando aqui, quando ele fala que nós devemos nos entristecer com a tristeza do outro. Não é se solidarizar e chorar junto, não, mas é ir lá e buscar por que o outro está com aquele problema. E nós devemos nos alegrar com a alegria do outro,
com a conquista do outro, que aí nós vamos combatendo em nós o egoísmo, o orgulho de achar que as coisas boas, né, são apenas para nós. Então, quando ele fala, eu não sei se é nesses 2 versículos, que quando um irmão, né, estiver passando por dificuldades, o outro deve ajudar. E nesse mundo ainda não tem lugar para essa felicidade plena devido a esses irmãos que ainda precisam da nossa ajuda, ou de nós mesmos, que ainda precisamos da ajuda dos outros. Então, onde houver tristeza, onde houver egoísmo e orgulho, não existe ainda lugar para felicidade. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, quer gay, quer hétero, quer branco, quer negro, todos aos olhos de Deus, todos somos iguais. Todos somos merecedores da misericórdia de Deus. Enquanto existir qualquer tipo de preconceito, enquanto existir qualquer tipo de indiferença à situação do outro, não teremos lugar nesse mundo para a felicidade. Não teremos. É preciso que a gente trabalhe isso em nós. O Emmanuel fala que a conquista espiritual, ela é individual e coletiva ao mesmo tempo. Olha que loucura. E ele explica. É individual porque eu preciso me tornar uma pessoa melhor. Então, eu me tornando uma pessoa melhor, eu já estou crescendo. Para poder auxiliar o outro. Porque ninguém pode dar aquilo que não tem. E se eu buscar pelas conquistas, pelas boas conquistas, eu posso sim me tornar melhor ou não. Olha que interessante. Como assim? Olha, se eu guardar para mim o que eu conquistei, se eu guardar para mim o conhecimento e não transformar aquilo em sabedoria, na atividade, na vivência, eu não vou crescer. E se eu fizer isso, aí sim, eu estou saindo do individualismo e mergulhando na coletividade, que é o que nós precisamos para a gente ter um crescimento espiritual em todo o planeta Terra. Ele fala assim, o Emmanuel, quando o sujeito percebe a dificuldade do outro e vai até o fundo do poço para tirar ele de lá, quando os dois voltam, os dois já estão num nível maior que estava antes. Porque você foi lá buscar, foi socorrer, né? Então, a indiferença na sociedade, na escola, no trabalho, em casa, não nos leva absolutamente a lugar nenhum. Esse aqui, ó. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se honram e se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. É isso que Jesus está falando. Nós somos o corpo de Cristo e os seus membros em particular. Nós somos o corpo de Jesus, que o compõe no sentido de representá-lo rumo ao crescimento espiritual. Aí, gente, para a gente finalizar, eu trouxe esse texto aqui que é nosso, para a gente fazer uma análise, assim, uma reflexão rápida sobre o contexto de vida que nós vivemos. Tá? Eu coloquei o título como Quando Dois Gigantes se Encontram. De um lado, a vida nas ruas, o rolê nas ruas, nas noites, com os convites e sugestões cada vez mais diversos e, lógico, proibido. Paralelo a isso, os desejos cada vez mais latentes, dentro das mentes ainda mais sedentas pelo consumismo, uma busca incessante pelo possuir, pelo ter tudo e todos. Soberanamente a tudo isso estão as drogas, lícitas e ilícitas, contaminando a cada dia e com mais ênfase a sociedade, a mocidade, a juventude, a infância. Esse é um gigante. O do outro lado, então, outro gigante, mais forte, mais poderoso, é a família, a religião, o trabalho justo e honesto, a vontade de vencer de forma digna e com bases firmes, alicerçadas, ao longo desse sopro que é a nossa vida, que é a nossa prévia vida. Tudo isso significando uma batalha contra aquilo que prejudica, que magoa, que destrói. E paralelo à família segue a consciência, a mais preciosa que nós temos, que tenta a todo momento despertar, libertar e fazer enxergar as ciladas, as ilusões, né, de tudo que vai encher uma mochila que não poderá nos acompanhar quando todas as frustrações causadas pelo não ter, pelo não possuir, pelo não conquistar, não mais fazer parte essencial em nossa caminhada como seres imortais que somos. Ou seja, nós estamos enchendo a nossa mochila de quê? Para levarmos para o mundo espiritual. Minha pergunta para vocês é o seguinte: e você? Quais dos dois gigantes você deixará vencer?
Muito obrigado pela oportunidade do trabalho, pela atenção de vocês. Nós desejamos que todos tenham uma semana com muita paz, tá, pessoal? Muita saúde, muita perseverança. Vamos levantar, sacudir a poeira, dar a volta por cima. É só, como diz a música, é só chamar Deus, que Deus atende a cada um de nós, tá bom? Muito obrigado.